Olá, turma do saneamento aí, beleza? Boa noite, professor. Professor, Vou ampliar aqui para... Não sei se vocês viram o material que eu postei lá, né? O material que eu já coloquei no Moodle. Então, lá tem bastante coisa sobre estação de tratamento de água e tem algumas partes constituintes da estação de tratamento de água dimensionado, né? Então, quem tiver interesse aí, quiser replicar lá, a ideia era algo nesse sentido, mas não vai ser cobrado para essa parte do grau A, não. Aí a ideia hoje é a gente acabar essa parte de redes. Eu fiquei de ver um pouco sobre o EPANET, né? Eu prometi na aula passada, então vou estar fazendo isso hoje, né? Ficar com essa parte aí do EPANET um pouquinho com vocês. E talvez falar um pouco de perdas no sistema de abastecimento de água e entrar em estação de tratamento de água e tentar ser o mais breve possível, né? Não ficar nessa aí de muito conteúdo aí. Então, a gente vai verificar como é que vai proceder aí com o assunto. Bom, quem não pegou hidráulica 2, se eu não me engano, que a gente dimensiona melhor essa redes, eu vou passar um pouco rápido naquelas planilhas que eu coloquei para vocês de redes de abastecimento de água, né? Então, falar um pouquinho sobre elas lá, para ver se fica entendido, né? O que é que foi feito. E tentar colocar aquela rede na EPRANET para vocês verificarem o que é que estava sendo feito, né? E aí espero que ajude vocês aí em algum momento, quando precisarem. Bom, então vamos seguir aqui, né? Com redes de abastecimento de água. A gente já viu aí que elas podem ser ramificadas, malhadas, mistas. Então, o que é que acontece? Essa ramificada a gente já viu que se tiver que interromper em determinado trecho, tudo que tiver após esse trecho onde teve interrupção, ele vai parar de ter abastecimento, porque ela só tem um único caminhamento de fluxo, né? E assim a gente vai ter um certo déficit de água em algum ponto daquela rede. Bom, a outra situação, essa malhada aí, às vezes a gente tem grandes consumidores e quando você propõe uma rede malhada, você permite que a água se desloque por caminhos múltiplos, né? E assim, se tiver que interromper em um certo período da sua rede, a água ainda vai estar circulando pelo outro e você consegue fazer manutenção em determinados trechos. O que é que acontece? Normalmente, nossa rede de abastecimento de água é uma mistura das duas, né? De redes malhadas e redes ramificadas, que cai no caso dessa rede mista aí da figura. Então, quando vocês estiverem projetando um sistema de abastecimento, normalmente vocês vão cair nessas situações aí. Bom, então vamos seguir aqui. Eu já falei com vocês, os aspectos principais que vocês vão ter que respeitar são esses aí: limites de pressão e limites de velocidade no sistema. Bom, pressão, eu já falei com vocês em alguns momentos, essa pressão é para você garantir o atendimento de uma residência de um pavimento, mais ou menos, 2 pavimentos, sem que ela precise de um sistema de bombeamento para estar operando, né? E uma pressão máxima limite, porque se sua água vier com muita pressão na sua rede, para ela não cause que algum problema nas redes dos consumidores, que às vezes o material é mais frágil, né? Daqui a pouco, se tivesse uma pressão muito elevada, poderia ser que a rede das pessoas não conseguisse resistir àquela pressão. E assim, tem limitações em termos de pressões mínimas e máximas. Velocidade, você quer velocidades lá, elas não podem ser muito baixas para não favorecer a formação de zonas de deposição, né? Caso algo entre na rede, então a gente não quer velocidades baixas. E velocidades máximas aí também, a gente não, quanto maior a velocidade, a gente pode estar acarretando aí em problemas na sua rede, né? Porque se essa sua velocidade está alta, provavelmente seu diâmetro da seção é muito baixo para aquela vazão que está passando. E, consequentemente, isso pode causar alguns problemas relacionados a vazamento, perda de carga, você vai estar perdendo muita pressão também, entre outras coisas aí. Bom, tem outros aspectos que a gente avalia. Tem aquele consideração da velocidade máxima ali por porto, se vocês quiserem adotar em algum que vocês estiverem fazendo, como como um critério, né, dos sisteminhas de vocês.
Mas, no geral, é isso. Queria mais falar desses aspectos básicos para a gente retornar, né? Ficou uma semana sem ver esse assunto aí. E depois a gente já vai entrar direto lá no programinha, né, Panet. Bom, a última coisa que eu queria falar disso aqui, e é muito importante, os tipos, materiais, tubos e conexões, né? Por que eu queria falar um pouco isso? No material está melhor explicado lá, então, se possível, vocês deem uma olhada, né? Então, eu tentei aqui trazer o resumo das coisas, mas material é extremamente importante em redes. Então, quando você estiver dimensionando sua rede, cada tipo de material ele vai estar associado a uma determinada resistência, né? Então, quando você tem um de ferro fundido, ele vai resistir a pressões muito maiores que o de PVC. Então, daqui a pouco você vai ter regiões que a diferença de altura para o reservatório até o ponto de consumo da água, suponha que dê uns 400 metros, sei lá, algo nesse sentido. E que você, assim, vai ter uma pressão bem elevada nesse ponto. Daqui a pouco, uma tubulação de PVC não resistiria. E aí a gente tem que colocar algumas tubulações com resistências um pouco maiores. Bom, então a gente tem essas principais aí utilizadas: ferro galvanizado, ferro fundido, ferro dúctil. Ferro galvanizado vocês vão ter muito em sistema de combate a incêndio, normalmente vai ser algo que vai ser utilizado. As de aço, aço carbono, aço inox, então a gente tem alguns diâmetros um pouco maiores com essas tubulações. E as tipicamente utilizadas aqui, PVC, PP, polietileno. Então essa de polietileno o pessoal vem utilizando bastante ultimamente. Porto Alegre fez uma substituição considerável da rede para essa de polietileno. Ela tem os benefícios, então vamos dizer que você permite uma maior maleabilidade desses materiais, né? Você gasta menos com transporte, com diversas coisas. Só que também favorece alguns aspectos. Vamos supor que fique mais fácil de um cara fazer um gato, né? Um mal intencionado lá. Então sempre tem os prós e os contras de você adotar determinados tipos de tubulações. Bom, eu tinha esse exercício, então eu vou pular direto para ele, né? Então, eu não sei se vocês estão em notebook aí, mas se quiserem replicar, né? A gente replica aí junto com vocês. A gente tinha esse exercício aí, uma rede ramificada com essa população de 5.000 habitantes, consumo per capita de 200 litros por habitante dia, um determinado coeficiente lá do dia de maior consumo, coeficiente da hora de maior consumo, cota do terreno e comprimentos da rede, né? Então ele pede lá para a gente determinar diâmetro da rede, pressões, cotas piezométricas e cota do nível mínimo d'água no reservatório, de modo que a pressão dinâmica mínima seja de 10 MCA e a pressão máxima estática seja de 50 MCA. Bom, isso é uma questão interessante. Essa dinâmica, imagine que seu reservatório está cheio e à medida que a população começa a consumir, ele começa a diminuir o nível. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente viu lá também que não quer ele totalmente vazio, né? Porque se esvaziar, a gente vai começar a dar entrada de ar na tubulação, com aqueles vórtices lá. Então, ele vai diminuir até aquele limite que vocês estabelecerem como um limite que não vai estar causando essa entrada de ar na tubulação. Então, esse vai ser esse limite dinâmico que ele quer ali, como se fosse um padrão mínimo, né? Então, o mínimo que seu reservatório chegou, então, qual é esse valor, de modo que o ponto mais crítico da rede, ele fique com 10 MCA de pressão. Então, na pior operação do seu reservatório, no pior momento da operação dele, quando ele está mais vazio, né? Vocês terem aí ele fornecendo água para o sistema, né? Com a pressão adequada. Então, a ideia é um pouco essa. Beleza? A gente já tem essas características aí. E vocês têm esse desenho. Então, esse desenho foi o que foi passado para vocês, não é isso? Então, se vocês quiserem, eu vou abrir agora o EPANET, então tentar replicar esse sistema. O que é que acontece aqui? A gente não tem o reservatório. A gente não tem a linha d'água onde está o reservatório. A gente quer encontrar essa linha d'água dele que vai garantir esses 10 MCA de pressão. Para quem já pegou hidráulica 2, a gente trabalhou um pouco o dimensionamento dessa rede. Eu sei que para quem não pegou é um pouco complicado
aparentemente de ver, mas na real é bem simples. Depois a gente mexe um pouco na planilha e tentar explicar detalhe por detalhe para vocês. Essa planilha que foi até tem um valor que tem que estar um pouco alterado lá, viu? O que jusante é zero, colocar como se fosse a raiz de 3, né? Dividido pela raiz de 3 lá. Então essa daí foi uma antiga que acabou indo, mas o resultado vai dar parecido igual. Bom, então a ideia aqui é replicar esse tipo de sistema no EPANET. O EPANET vai ser nosso programa para fazer essas simulações hidráulicas. Ele simula lá bombas, esses reservatórios implantados. Você pode desenhar toda a cidade de vocês no EPANET e simular como é que está sendo a operação do sistema de vocês, de abastecimento. Pode implantar válvulas para reduzir a pressão, pode implantar diversos tipos de equipamentos na sua estrutura, né? De maneira a conseguir representar de que modo está se comportando o seu sistema de abastecimento de água. E assim... Residencial não, né, professor? Hã? Residencial não, somente assim quando é cidade, realmente em supra, no caso. Você, até de um residencial, é capaz de você conseguir simular. Então, se você tiver as alturas, o que é que vai importar para você? Vai importar as alturas, né? As cotas. Então, se tudo tivesse representar corretamente, tanto um domiciliar quanto esse uma cidade. Você saber estruturar tudo corretamente, né? Se você tiver o isométrico todo do prédio que você quer representar, da casa que você quer representar, você vai simular também. O procedimento é semelhante. Vai ser o mesmo, né? Então, eu vou abrir ele aqui. Espera aí que eu já vou estar abrindo. Para vocês aparece a tela aí, né? Do EPANET? Sim, tá aparecendo, tá aparecendo. Bom, beleza então. O que é que acontece? Isso aqui é a área de trabalho que vocês vão ter do EPANET. A gente quer desenhar aquele sistema ali que a gente buscava representar, não é isso? Oi, pessoal. Tudo bem? Professor, acho que tem alguém com o microfone aberto ali, tá vazando um som de TV ou rádio no fundo aí, né? Pessoal, quem puder desligar o som aí, que estiver causando retorno, abaixa aí, para a gente continuar. Bom, então vamos lá para o EPANET, né? Então essa aqui é a área de trabalho dele e a gente quer representar aquela nossa figura. Eu não tenho como ficar mostrando os dois, pessoal, porque demora bastante e eu fico perdendo muito tempo se eu for mostrar para vocês toda hora a figura. Então eu vou desenhar aqui logo. Qual o primeiro passo que vocês querem fazer ali, né? Vocês vão ter que criar os nós, vamos dizer. Então, vocês vão ter os nós, que são esses pontos. O que são esses pontos, né? Eles são os locais dos quais sua água vai estar sendo distribuída. Então, nesse nó é onde vai ter a saída de água para vocês, para um consumo de um determinado bairro, de uma determinada rua. A ideia é um pouco... Então, eu vou criar... Ô, Mamed, se tu quiseres, eu posso gravar essa tua explicação no vídeo, depois te mandar e tu pode botar lá no YouTube, mas aí tu vai ter que começar de novo o assunto, pode ser? Mas eu tô gravando e vai pro YouTube depois disso aí. Então tá, desculpa, tá bom. Mas a princípio tá gravando, né? Mas se não der algum erro aqui na gravação também. Mas vamos lá. Bom, aqui eu tô colocando os nós para a gente representar o sistema da gente primeiro. O desenho da gente era algo semelhante com isso aqui, ó. Bom, então vocês têm esses nós sendo representados e agora com essa setazinha a gente vai adicionar os trechos. O que são os trechos? São aqueles nossos comprimentos de tubulação. Então, se vocês tiverem aí no material de vocês aberto o Excel, né, com a planilha de redes ramificadas, esse trecho nada mais é do que aquela nossa tubulação. Então, eu só tenho que desenhar ele aqui, ó. Estou desenhando cada um.
Ô, Mamed, ó, ele aceita colocar um desenho no fundo para servir como guia? Sim, Tá, vamos supor o seguinte, que eu queira... Tem? Tem como fazer isso, tem como importar do AutoCAD, se eu não me engano. Sim. Só tem que ver algumas características de como trazer isso para o software, né? Mas aí... Será que ele lê DXF, esse arquivo aí? Esse programa, será que lê? Ele gera algum TXF ou TXT que vocês têm como alterar. Ele gera dois arquivos. Ele vai gerar um arquivo do programa, né, natural do programa, e um TXT que quem entende de programação consegue alterar direto num TXT. Já que tu entende um pouquinho de programação, dá para trabalhar com ele. Ó, pois é. Se vocês perceberem aqui, tá vendo que é mais ou menos o desenho que a gente tem, né, daquele sistema lá da rede ramificada. O que é que está faltando aqui para a gente? Quem está suprindo água para o sistema, né? Nosso reservatório. Então, eu vou desenhar, eu vou pegar esse reservatório aqui, ó. Tem esses dois, vocês estão vendo as setas aí? Tem esse reservatório de nível fixo e esse outro reservatório de nível variável. A gente vai adotar esse aqui de nível fixo no nosso sistema. Depois eu explico por que a gente está adotando ele. E a gente vai ter uma ligação desse reservatório para esse ponto aqui inicial da gente. Vai ter outro trecho, né? Pronto. A gente vai ter algo nesse sentido aqui. Bom, o que é que a gente tem que fazer agora, né? A gente vai ter que preencher os dados desse sistema. Então, qual o comprimento de cada trecho, qual o diâmetro de tubulação, entre outros aspectos. A gente vai ter que colocar cada uma das características do nosso sistema. Então, vocês clicam nessa setinha aqui, ó. Vocês clicam nessa setinha e, dando 2 cliques aqui no nó 1, por exemplo, você consegue alterar as características do nó 1. Então, a gente vai ter a cota dele, a gente vai ter a cota desse nó 1 e o consumo base dele. Bom, se vocês tiverem com a figura, se vocês puderem me dizendo, agiliza meu lado, né? A cota dos pontos. Mas esse daí, no caso, a cota dele é essa 85, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui a cota 85. E aí chega uma característica do nosso EPANET. Pessoal, desculpa aí que tá tocando aqui tá tocando aqui um telefone. Bom, vocês têm a cota aí de 85 e a gente tem que pôr o consumo base. Esse consumo básico é importante. Como colocar esse consumo base? Deixa eu alterar aqui para a gente voltar naquela nossa planilha. Deixa eu ver como... Voltou aí para a rede, né? Sim, está na rede agora. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês verificarem que essa parte agora é importante, né? Cadê ramificadas? Bom, essa daqui é a planilha que vocês têm. E o EPANET, o que vocês têm que calcular ali, ó, é esse consumo que a gente vai ter em cada trecho. E como é que a gente calcula? A apresentação está aparecendo a minha planilha tá, né? Tá aparecendo. Ah, beleza. Bom, a gente primeiro, se você, quem pegou a planilha e chegou a olhar, mais ou menos, a gente encontrava esse valor aqui, ó, de vazão em marcha, né? Então, lembra lá que a gente calculava essa vazão de projeto e depois pegava e dividia essa vazão de projeto pelo total do comprimento da nossa tubulação. Então, ele está dividindo pelo aquele 1.350 lá embaixo. E a gente encontrava uma vazão em litro por segundo por metro. Então, a cada metro, a gente tem essa vazão sendo distribuída de 0,0154.
O que é que a gente tem que fazer para entrar no EPANET? A gente tem que descobrir qual a vazão distribuída no trecho, entende? Eu não tenho, então, esse trecho 8 aí, ele vai lá da cota 85 à cota 78,2, né? A gente tem esse trecho 8, não é isso? Então, como é que vocês calculam? Se eu tenho que esse comprimento desse trecho é 450 metros, vocês multiplicam esse 450 vezes essa vazão em marcha aí. Então, vai ficar igual a 450 vezes a vazão em marcha, né? Você vai ter algo nesse sentido aí, 6,94 litros por segundo. Então, essa é a vazão que vocês vão ter sendo distribuída por todo esse trecho 8. Se a gente tiver essa distribuição, né? E o que é que eu preciso para utilizar ali? Eu tenho que distribuir metade dessa vazão para o nó que está lá a jusante e metade dessa vazão ela vai ficar no nó a montante do meu trecho. Então, vamos supor que eu vou pegar esse valor e dividir por 2. Então, que desse esse 3,47 aí, litros por segundo, né? Esse 3,47, vocês têm que distribuir metade para um trecho e metade para o outro. Eu vou retornar lá para o desenho para ver se fica mais fácil da gente ver por lá, né? O bom seria se vocês tivessem essa planilha aberta aí para adiantar meu lado, porque toda hora ter que trocar aqui vai ficar um pouco complicado. Porque aqui eu já fiz mais ou menos o cálculo de como fica essa distribuição para cada trecho. Se vocês tiverem aí, ó, esse valor aqui de 81, 70, 72, isso aqui são as cotas de cada um dos pontos, para eu me localizar, viu? E aqui eu coloquei mais ou menos a vazão que teria em cada trecho. Se vocês perceberem aqui, eu multipliquei e dividi por 2. Eu multipliquei ali vezes a vazão, vezes o comprimento do trecho e dividi por 2. Ó. Eu fiz isso para saber qual a vazão que eu tenho distribuída para cada nó desse ponto. E aqui, nessa coluna H, eu tinha feito aqui sem colocar os cabeçalhos, né? Porque a ideia era só mostrar para vocês. Eu tenho exatamente o valor do consumo base que eu vou ter para cada um dos pontos. Então, esse trecho aqui, que é o nosso trecho 1, né? A gente adota como trecho 1 esse final onde a gente tem a cota 81 e o outro 70. Eu encontrei que o valor que eu vou ter para cada nó é 0,77. Eu multipliquei a vazão em marcha vezes o comprimento do trecho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vazão em marcha vezes o comprimento do trecho. E encontrou esse valor de 1,54. Então, toda a vazão que está sendo distribuída lá no ponto 1, né? Aquele que tem 81 e 70 de cota. Então, 81 é o que a gente tem de jusante e 70 é a montante daquele trecho. A gente vai ter esse 1,54. Só que eu tenho que distribuir metade dessa vazão para o nó que tem a cota de 81 e metade dessa vazão para a cota de 70. Então, eu dividi esse valor por 2, dá esse 0,77. Então, vamos voltar lá para o desenho. Vou retornar nele. Pronto. Tá o EPANET aí, né? Sim. Sim. Pronto. Então, se a gente está aqui no EPANET, a gente vai começar a distribuir as vazões agora e colocar as cotas e os consumos base. A cota desse ponto final aqui, ó, se vocês olharem aí no desenho, eu não vou ter como ficar voltando toda hora não, pessoal. Então, se possível, me ajudem aí e tenham aberto lá. A gente tem, ou confio só no que eu vou falar aqui, né? Ô, professor, você não consegue colocar Windows para o lado e Windows para o outro, para dividir as duas telas? Ah,
É porque na hora que eu vou dividir aqui pelo Zoom, ele só aceita eu compartilhar uma Da tela, né? ele não me permite que eu... Ah, bom. Aí eu acho que é 100 metros, né, professor? Hã? É 100 metros a cota aí, né? Não, a cota dele é 81. Aonde é que tu tá? Eu não tô enxergando. Onde tu quer saber? Deixa eu retornar nele aqui, peraí. Olhe no ponto que está mais à direita lá. O que está mais Ah, tá lá no final lá. lá em cima. Ah, tá, 81, tá. Pronto. O que está mais à direita e lá em cima, ele vai ter 81 e o consumo base dele vai ser aquele 0,77. Vocês entenderam esse consumo base? Qual é a ideia dele? Eu tenho que pegar o que tem consumido no trecho. Imagine que o trecho entre esses dois nós, ele tem várias casas. A casa de vocês, a casa do seu vizinho, a FTEC, entenda? Tudo na mesma rua e você concentrou toda essa vazão que tem nessa rua e dividiu entre dois pontos. É isso que está sendo feito, viu? Consegue visualizar? Sim. No nosso que a gente fazia no exercício, a gente considerava que na ponta era 0, lembra? A gente fazia algo nesse sentido. Só que aqui na internet a gente faz um pouco de... A gente manda para um nó metade e para o nó anterior a outra metade da vazão consumida naquele trecho. Então, a gente tem nesse nó, deu 1,54 a vazão do trecho, a metade disso, 0,7, a gente manda para o trecho que está lá jusante, esse ponto da cota 81. Agora, a gente está aqui, eu vou ir para esse outro nó, vocês estão vendo ele aí, né? Sim, cota 70. A cota dele é 70? Isso. Cota 70, 1,54. 1,54. Pronto. E agora, qual vazão vocês diriam que eu teria que dar para esse nó? Qual o consumo base que vocês colocariam para ele? Vocês conseguem visualizar? Colocaria 0,77, né? É? Sim, beleza. 0,77 de um trecho. Só que falta o 0,77 do trecho anterior, entende? Sim. Então, você tem 0,77 desse trecho 7, ou você tem 0,77 do trecho 8, e você tem a vazão, a metade dessa vazão aqui, ó, desse trecho 7. Então, vamos falar qual é ela, né? Então soma a montante de uma e a jusante da outra, senhor? Como? Soma a montante de uma com a jusante da outra ou não? Não. Aqui é um pouco diferente a ideia aqui. Espera aí que eu já explico. Esse valor aqui, o consumo base dele vai ser 1,54. Não é que seja montante de um a jusante de outro. É que eu estou distribuindo a vazão que eu tenho nos trechos para cada nó. Então, no EPANET, para depois calcular as perdas de carga e tudo, ele costuma distribuir o consumo que tem um trecho entre dois pontos. Então, imagine a rua da casa de vocês e você tem duas esquinas nela, né? Essas esquinas são os nós de vocês. E nesses nós, a gente está distribuindo metade de tudo que foi consumindo nessa rua, entende? Para cada um. Consegue ver? Visualizar? Sim, sim. Metade do que sua rua consumiu, a gente jogou para aquele nó, o nó 9, e metade a gente jogou para esse nó 8. Só que esse nó 8, ele está interligado com essa outra rua aqui, ó, esse trecho 7. Então, ele pega, além, se o tempo acabar, depois a gente vai para outro link lá no horário, né? Além da vazão que tem no trecho 8, a gente vai ter metade da vazão do trecho 7. Então, vai ser 0,77 do trecho 8 com mais 0,77 desse trecho 7. Porque tem 100 metros também, né? Quando vocês multiplicarem 100 vezes aquele valor da distribuição em marcha, vão encontrar lá aquele valor de 1,54. Quando dividir por 2, que é metade para o nó 8 e metade para o nó 6, vocês vão encontrar que esse trecho, 0,77 dele, está vindo para o nó 8. E 0,77 desse trecho aqui, ó, está vindo para esse ponto. Então, o valor dele vai ser 1,54. Vou vir para o nó 6 agora. O nó 6, a cota dele é 72, né? Isso.
72. E qual a vazão que vocês colocariam para ele, para ver se pegou a ideia, né? Na verdade, daí tem que somar a do nó anterior, o 7, o nó lá de cima e o outro nó anterior desse. Pronto. Metade. Ele terá 3 metades. Isso. Aí, foi o Christian que falou, né? Isso, professor. Pronto. É isso mesmo, Christian. A ideia é justamente essa. Tu vai pegar agora a vazão desse trecho aqui, que é 0,77, né? A desse trecho de cima, o valor dele é 150 vezes a vazão em marcha. Deixa eu ver aqui quanto é que dá esse 150 vezes a vazão em marcha. Bom, a dele deu isso aqui dividido por 2, 1,58. Não sei se vocês estão fazendo aí. Esse trecho de cima, então, daria 1,58. E a gente tem a vazão referente a esse trecho 4 também, que é 1,158, desculpe. E também é 1,158, né? É igual a esse. Então daria 3,93. Que seja isso mesmo. Deixa eu só acabar aqui. O meu tá dando 3,08, Christian. É porque é metade de cada um, viu? Você vai encontrar 2,31, né? O total do trecho 3. Só que quando divide por 2, vai achar um valor de 1,157. No trecho 4, a mesma coisa. Você vai ter uma vazão de 2,31 a total. Quando divide por 2, dá 1,157. E você tem esse trecho 2, que ele dá 1,54. E quando divide por 2, vai dar 0,77. Quando somar os 3, é para dar 3,08. Não é isso? 3,91, né? O meu deu 3. Eu vou escrever aqui. O meu deu 3,08. Vê se alguém consegue chegar no mesmo valor aqui. Metade desse trecho 5, metade dessa vazão do trecho 7 e metade dessa vazão do trecho 6. Vocês conseguem chegar no mesmo resultado? Vou adiantar aqui, viu, pessoal? Pega o baile. Achou o mesmo valor aí? Não, professor. Não deu 1,57? A metade de cada dos outros? Não, deu 1,157. Ah, bom. 1,15 no caso. Isso, 1,157. Ah, tá. Então, desculpa, eu entendi 1,57. Desculpa. E no final dá 3,08. Isso aí. Aí fecha. Isso aí. Pronto. Vamos então para o nó de cá. Esse nó daqui, a cota dele 78,2. E o consumo base dele, a mesma coisa, a metade de cada um desses 3 trechos aqui, ó. Quando vocês calcularem aí, eu acho que esse dá 6,17. Só me confirma aí, Christian, se é isso mesmo. Se é esse 6,17. É 6,17, pessoal. Bom, Isso aí. beleza. Então estamos indo, né? Agora eu vou mais rápido, viu? Já que parece que pegaram a ideia. Aqui, então, cota 74, nesse ponto ali de baixo. E o consumo dele, a cota dele é 74, está 3,085. Confirmem se dá isso mesmo. Sim. O nó 5 ali, a gente vai ter ele com cota 72,5. E consumo base dele vai ser, cadê? 0,615. É metade do que está sendo distribuído no trecho, mais uma vez.
Bom, o nó 4 agora. A cota dele, 60,2. E o consumo base dele, 0,925. Só confirma aí se eu não passei nada, viu? Fazendo meio rápido aqui agora. Bom, a gente já colocou todos esses, falta só o nosso trecho, o nó 1, né? Ou a gente já colocou ele também? Faltou a gente colocar o valor do nó 1. Qual o consumo base dele aí? Diz alguém aí qual seria esse consumo? Alguém chuta aí? O valor. O tempo já deve estar acabando aqui do... Seria a soma dos outros consumos, professor? Não. O que é que a gente está fazendo para todos? Metade do consumo do trecho. Qual a metade do consumo desse trecho aí? Nada? Qual a metade do consumo do trecho aí, pessoal? Se vocês fizeram para os outros, né? Coloca aí o 450 vezes o... 450 vezes o comprimento do trecho aí. Ou 450 vezes a vazão em marcha, desculpe. E divide por 2. 0,054 dividido por 2. O meu está dando esse 3,47 aí. Então, jogar aqui esse valor de 3,47. Se o tempo acabar, depois a gente vai para o outro lado. Beleza, né? A gente colocou todos os pontos e esse aqui, ó, é aquele que tem a cota 85. O nosso sistema não tem essa última reta aqui, tá vendo? Que está com trecho 9 e o reservatório. Por quê? Porque o reservatório é justamente o que ele deseja. Ele deseja que a gente saiba qual o valor da cota desse reservatório. E a gente vai tentar obter ela quando a gente fizer simulações. Bom, o que é que eu preciso? Colocar os comprimentos dos trechos e os diâmetros dele. A mesma coisa, duplo clique aqui, ó, e agora eu posso alterar os trechos. Só que esse trecho inicial é um trecho que a gente chama de trecho fictício, viu? A gente, então, deseja que ele tenha um comprimento bem pequeno, vou colocar aqui 0,1 metro, e um diâmetro bem grande, 2.000 milímetros, vamos dizer. Uma rugosidade de 130, 140, que é algo bom, né? Porque a gente quer deixar ele com a perda de carga bem baixa. Isso aqui é só para a gente identificar certinho os valores que vão estar tendo no nó 1 e no nosso reservatório. Então, ele é só um valor para a gente identificar como funciona o nosso sistema. Entenda que do reservatório mesmo, ele já começa nesse que tem como nó 1. Ó. Entenda como se isso fosse o fundo do nó 1 de vocês, viu? Esse aqui, ó. E esse trecho aqui, ele é só algo fictício para a gente ter uma ligação e conseguir ter o resultado nesse ponto tranquilamente. Esse primeiro trecho aqui vai ser um nó inventado, vamos dizer. Bom, vamos para as outras características, né? Comprimento de trecho. Esse comprimento aqui, 450. O diâmetro dele, 200, né? Pelo que tiver lá na planilha. E a rugosidade